Olá meninas, tudo bom? Hoje é 13 de outubro de 2019, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 21º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é Que vês tu? E eu quero que você coloque o teu nome na frente porque é uma pergunta. Então eu coloquei Que vês tu, Rose? O texto-chave está em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. E eu quis usar exatamente esse linguajar, esse português, do jeito que está na Bíblia, que vês tu? Porque foi uma pergunta que Deus fez para Jeremias e nós vamos falar desse texto. Mas antes de eu falar desse texto, eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje. Ontem eu tive um dia maravilhoso, um marco na minha vida, um dia muito especial e mais uma colheita para o nosso cesto, né? Nosso cesto da colheita. Hoje começa-se a festa dos tabernáculos em Israel, ou para os judeus, né? E também chamada chamada Sukkot, que significa a festa a festa da colheita. É um tempo, vai durar 7 dias, termina no dia 20 de outubro, e é uma festa que o povo separa para lembrar do tempo que eles viveram no deserto, para lembrar do Deus que sustentou eles. Não vou falar sobre isso hoje, é só para a gente continuar ainda naquele papo, né, das importâncias das festas, como que o povo vive ligado a isso. A festa dos tabernáculos é uma das são 3 importantes festas, né? Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste, então é uma das 3 principais festas. E é isso, tá bom, irmãs? Então Deus tem feito algo muito tremendo na minha vida. Quando foi o Ano Novo Judaico, eu contei que eu recebi uma bênção especial. Ontem eu recebo outra bênção especial. E Deus tem trazido muitas bênçãos nesses dias dessa festa da colheita. Nesse tempo de colheita, né? Foi por isso que quando eu comecei o devocional, eu disse: visualize o cesto, irmãs. Não deixem de visualizar no seu coração: Senhor, meu cesto está aqui e eu quero colher muitos frutos. Né? Talvez você ainda não colheu um fruto físico como eu estou colhendo, mas talvez você já está colhendo no espiritual, talvez você já está se despertando e aprendendo e rompendo para você colher realmente os frutos físicos daqui a uns dias. E não esqueça que do outro lado da sua mão tem o cesto da semente. Né? Nós temos que mudar a nossa semeadura. Essa semana foi intensa, de devocionais intenso, que falou sobre segunda chance. Quando Deus nos dá uma segunda chance, talvez Ele está nos dando a chance de pegar aquele cesto de semente que estava tudo ruim, jogar tudo fora e falar: agora eu vou começar uma nova semeadura. Então é isso, irmãs. Mas o que Deus quer falar conosco hoje é sobre visão. O que nós temos visto, né? Então eu quero ler o texto de Jeremias. Ontem nós falamos um devocional bem interessante e Deus sempre me surpreende, porque às vezes eu libero um pouco receosa, né? Será que o povo vai entender? Será que o povo vai compreender? Mas eu recebi já alguns testemunhos falando sobre o devocional de ontem e eu fico muito feliz porque o Senhor é que comanda esse devocional. Eu sei que nós vamos falar mais daquilo ali. Eu sinto que o Senhor ainda quer desvendar mais. E hoje é domingo, eu nem fiz o devocional de domingo, irmã, já estou numa expectativa para o que o Senhor vai fazer a semana que vem, a partir de amanhã, porque eu não sei se vocês percebem, né? Nós estamos terminando um ciclo. Eu disse que o devocional seria 3 ciclos de 21, com mais um ciclo de 7 dias. E hoje nós estamos terminando concluindo um ciclo de 21 dias. E eu não sei se você percebe, mas como começa a semana, Deus traz um devocional e ele começa a deslanchar em cima daquele outros que vão se completando. E eu fico também recebendo junto com vocês, porque eu não sei o que virá. Só que no meu coração eu sinto que essa semana o Senhor vai trazer coisas muito, muito legal pra gente. E talvez nós vamos ter que voltar lá naquele de ontem. Mas hoje também completo de ontem. Vamos lá, irmãs. Vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Coloca o seu nome aí, irmãs, e pergunta para você: que vês tu, Rose? E respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, a resposta que Deus disse para Jeremias foi: viste bem. E eu quero que o desejo do meu coração
é que com esses devocionais, se Deus nos perguntar algo, o que você anda vendo, ele pode te responder também. Você tem visto bem. Só que, irmãs, não é essa realmente a realidade de muitas. Né? Deus, ele quer nos alinhar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Ele quer curar e alinhar todas as coisas. E a nossa visão, ela anda desfocada. Ela anda sendo colocada em lugares que não devia, em situações que não tem nada a ver, e nós estamos perdendo a visão do que realmente é importante. Então, o desejo do meu coração é que no final de tudo, né, daqui a uns dias, a nossa visão seja curada e o Senhor possa dizer para nós: viste bem. Ele quer nos dar uma visão de águia, tanto no natural como no espiritual. Nesses dias, né, hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a pedir Deus cura para os nossos olhos, que nós venhamos a ver como Ele quer nos mostrar. Como é que você tem visto a sua vida, irmã? Como é que você tem visto a situação da sua vida? Talvez você só está vendo caos, talvez você só está vendo vale de ossos secos, como Ezequiel. E atrás daquele vale de ossos secos, o que tinha? Foi esse o começo do nosso devocional, há 21 dias atrás, tinha um exército. Talvez você está vendo um marido fracassado, um marido que você não vê mais esperança, mas talvez ali dentro tem um homem de Deus, né? Talvez você está vendo um filho que não tem mais jeito, que você já perdeu as esperanças, mas ali dentro tem um homem e uma mulher de Deus. Então nós precisamos ter a visão curada. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque além da gente ter a visão curada, a gente não vai poder andar por vista, né? Porque senão a gente vai se frustrar. Porque como que a gente vê, a gente está vendo a atitude da pessoa que não condiz com o que Deus está mostrando que a pessoa é, né? E a gente tem que crer e ter paciência e trabalhar em cima e ter estratégia para poder conseguir vencer. Então nós precisamos ter a visão curada. Os nossos olhos, eles têm que estar abertos, mas os olhos dos nossos inimigos é que tem que estar fechado. Os nossos inimigos têm que estar cegados para que eles não nos encontrem, porque nós temos que estar escondidos debaixo da presença do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Mas está sendo o contrário. Satanás tem nos cegado, né? Tem cegado a muitos. E nós fomos chamados para ter visão de águia. Se você vê o livro de Jeremias, não deu para eu tirar todos os versículos, senão nós íamos ficar aqui o dia inteiro, né? Mas por várias vezes no livro de Jeremias, Deus pergunta para Jeremias. Acho que o diálogo mais comum que Deus tinha com Jeremias é: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo isso, eu vejo aquilo, né? Mais aqui na frente mesmo, ó. No versículo 13, Deus continua uma conversa com Jeremias e fala: outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo que vês tu? E ele respondeu: vejo uma panela no fogo. E aí começa um diálogo com o Senhor. Então o Senhor quer curar a nossa visão, vai ser sobre isso que nós vamos falar. Então ontem eu estava falando, né, de uma dimensão espiritual absurda, né, que Deus quer abrir a nossa mente. Às vezes a gente não está entendendo. Às vezes a pessoa está indo para o matadouro, está entrando numa dimensão que vai levar ela para uma dimensão maligna. E ela não está entendendo, ela não está enxergando. E, irmãs, nós precisamos ser curadas. Nós somos seres, assim, com uma grande responsabilidade. Deus conta conosco, mas estamos, às vezes, um bando de cego, guiando o cego, ou como cego indo para o matadouro. E o Senhor quer nos curar, tá bom? Uma palavra que eu quero ler aqui é 2 Reis, capítulo 6, o versículo 15 em diante. Essa história é o seguinte, né? Existia ali o profeta Eliseu e os sírios vieram contra a cidade de Israel. E o moço que caminhava com Eliseu, que era o moço do profeta, ele ficou amedrontado, né? Então, no versículo 15 fala assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então seu moço lhe disse:
ai, meu senhor, que faremos? Então o moço que caminha com Eliseu enxergou todo o exército da Síria que vieram contra o povo de Israel, tá bom? Aí no versículo 16 fala assim, o profeta respondeu para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço que abra-lhe os olhos, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descera contra ele, o Eliseu orou novamente e disse, Senhor, fere e peço-te que esta gente seja ferida de cegueira, conforme a palavra de Deus. Então Eliseu orou para que os olhos do moço que caminhava com ele fosse aberto e que ele visse o sobrenatural, e orou para que os inimigos dele fossem cegados. E mais para frente aqui ele conduz os inimigos para perante o rei ali, enfim. Então assim, vamos focar nessa parte aqui. Deus quer abrir os nossos olhos. Nem todo mundo, irmã, nem todo mundo vai ser crentes espirituais, que tem visões, que tem revelação. Isso aí não é a chave do negócio, porque existem pessoas que já nascem com esse dom, existem pessoas que já têm essa predisposição, são pessoas que já são escolhidas para um chamado. Deus não anda mostrando nada sem propósito. Deus não mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira sem propósito. Deus não sai mostrando coisas para as pessoas sem propósito. E nem Deus quer que você tenha uma visão aberta do mundo espiritual sem propósito. Você lembra que eu falei para vocês que existiu fases no mundo, né? Fases, estações, e teve essas estações, né? De que o povo despertou, o povo cristão despertou e falava-se de muitas visões, aí lançou muito livro, lançou muitos testemunhos de pessoas contando visões, sonhos, e então teve essa fase desse despertar. Hoje em dia está todo mundo, está uma fase de adormecimento, né? Ninguém fala muito sobre isso mais, mas então assim, nem todo mundo vai viver uma vida onde que, como estava aqui o moço caminhando com o profeta, né? Eliseu, um homem de Deus, fez muitos milagres, fez muitos atos assim sobrenatural, caminhava no sobrenatural, mas esse moço que caminhava com ele não tinha essa experiência. Então, nem todo mundo tem essas experiências, mas se você tem no seu coração, se você deseja, se você pensa assim, ou se você já teve, mas você tem receio, busque de Deus alinhar isso. Porque se é um dom de Deus na nossa vida, ele precisa estar alinhado e ele precisa estar a serviço do Senhor. Porque tudo que Deus nos dá é a serviço dele, né? Então aqui o moço que caminha com o profeta teve uma grande experiência, porque ele estava vendo só o exército do inimigo. E ele disse, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Né? Quando ele diz, ai meu Senhor, ele não está falando para Deus, né? Ele está falando para o Senhor dele, que era Eliseu. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e vê aquele exército se levantando contra nós e a gente se desespera porque a gente não conhece o Senhor, porque a gente não está vendo o que a palavra diz, aos seus anjos darei ordem a seu respeito para te guardar. A gente não crê, a gente não treinou a nossa visão a crer naquilo que a palavra fala. Então a gente se desespera. E é isso que Deus quer curar em nós, irmãs. Deus quer curar a sua visão nesta tarde de domingo, né? Nesses dias de devocional. Ele quer curar a sua visão. Chega, irmã, de você viver uma vida desesperada, que você acorda e vai dormir desesperada. Ai, meu casamento, olha a luta que tá, olha as setas que estão vindo. Ai, vai acabar. Ai, como é que eu vou viver? Ai, como é que vai ser? E aí você fica naquele desespero com as suas lutas. E o Senhor, ao invés de falar, minha filha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, sabe o que é, irmãs? Nós temos que aprender a gastar tempo com o nosso Pai Celestial. Ontem eu vivi uma bênção tão tremenda, mas que ela faz parte também daquilo que eu falei para vocês lá em 2010 a 2012, quando eu estava vivendo, parecia que eu tinha entrado numa dimensão tão maligna, de tanto ataque. E naqueles anos lá, o inimigo mostrava assim, essa benção que eu tive ontem, você nunca vai ter. Então, assim, mas se eu tivesse crido naquilo ali, não sei o que seria, mas o Senhor, assim,
tem me ensinado muitas coisas e por isso que ele me chamou e me deu essa graça. Eu tenho compartilhado com vocês porque eu quero ver mulheres vivendo coisas sobrenatural, vendo mulheres equilibradas que enxergam além do que você realmente está vendo. E Deus, ele quer te curar para abrir os seus olhos e ter experiências sobrenaturais. Não estou dizendo aquela coisa alienada, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui mais no final. Estou dizendo aquela coisa alienada que vê demônio em tudo, ou vê anjo em tudo, ou vê tudo espiritual, porque muita gente esconde atrás disso para não assumir suas responsabilidades, não enxergar seus erros. Não, Deus quer nos curar para a gente ver as coisas como elas realmente são, né? Porque às vezes a gente se esconde atrás de uma religiosidade. E Deus quer que a gente enxergue quem a gente é realmente, tanto as nossas coisas boas, irmãs, quanto as nossas coisas ruins. Sabe, quando você começar a sua lamúria, porque eu não consigo ser organizada, eu não consigo romper nisso, eu não consigo gostar disso, não consigo gostar daquilo, o Espírito Santo te dá uma visão clara. Não, minha filha, você é desorganizada, você não se esforça, você é preguiçosa, E aí a gente enxergar quem que a gente é realmente, não é querer só enxergar coisas espirituais. Quando Deus curar a nossa visão, nós vamos enxergar tanto no espiritual quanto na realidade, né? Então vamos lá. Eu quero ler Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. A cura a cura do cego de Jericó. E eu quero que a gente lembre daquele homem do tanque de Betesda, lembra que eu falei? Que ele fez umas coisas assim, que as atitudes daquele homem com essas atitudes desse cego aqui mostra qual a diferença, né, de atitudes. Mas vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ele ouviu que era Jesus, o Nazareno. Ele pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa é a nossa oração hoje, irmãs. Vamos começar a clamar essa oração todos os dias até o final do propósito. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você tiver, irmãs, nas crises de desespero da sua vida, na cegueira, que você não está enxergando nada, que você não está entendendo nada, você clame: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos para o versículo 48. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porém, parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram ele. Então disseram: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lembra que eu fiz um devocional sobre isso? O mestre te chama? Pois é, então hoje ele também te chama, porque aquele que clama a ele de maneira nenhuma ele lança fora. Ele atende esse pedido. Então no versículo 50 fala: lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com ele. Ele entendeu, né? Esse cego entendeu. Chegou o meu momento. E ele jogou aquela capa de prisão, de mendiguez, né? De cegueira, e falou: é hoje, né? No versículo 51 falou assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha para você ver, irmãs. Jesus, né? Chegou um cego diante de Jesus. Jesus sabia que ele era cego. Perguntou para ele: que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu me torne a ver. Aqui entra aquele paralelo com aquele cara lá, aquele paralisado lá do tanque de Betesda, que eu não tenho muita... Tenho uma rixinha com aquele camarada. Que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele começa as desculpas. E esse aqui, ele podia ser cego, irmãs, do lado de fora. Mas por dentro ele já sabia o que ele queria, por dentro ele tinha visão de transformação. Então, quando pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele não pergunta: será que eu peço para ser rico? Será que eu peço para restaurar meu casamento? Será que eu peço para mudar de vida, ter bons amigos, um grande ministério? Acho que eu vou pedir um dom. Ele sabia o que ele precisava. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele imediatamente tornou a ver
e ele seguia Jesus estrada afora. Eu amo esse texto, eu amo esse cego. Teve outros cegos que foram curados na Bíblia, mas esse para mim é o que eu mais amo. E olha para você ver a diferença dele com aquele cara lá do tanque de Betesda, que o cara não viu Jesus saindo, não sabia quem era Jesus, não voltou para agradecer. Esse não, ele foi curado imediatamente e tornou a ver e seguia Jesus por estrada fora. Eu não vou correr para contar para os outros, eu não vou correr para que a cidade veja que eu estou curada, eu vou continuar com aquele que me amou, com aquele que transformou a minha vida. Então é isso que Jesus quer fazer conosco hoje, irmãs, curar a nossa cegueira. E começa a mostrar quem nós realmente somos. E agora eu quero ler para finalizar Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no versículo 18. Um momento aqui. Em Apocalipse capítulo 3, o Senhor fala assim. Vamos lá, capítulo 3, versículo 18. É uma carta para a igreja de Laodiceia, né? É uma igreja que Jesus está chamando a atenção dela. Mas eu quero ler a parte que fala assim no versículo 18. Eu aconselho que de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueça. Compra vestes brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha e a sua nudez. Mas eu quero focar nesse último versículo, nessa última parte aqui, ó. E compre colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. E eu vou ler o 19, que fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos, aquele que eu amo, sê pois zeloso e arrepende. Irmãs, o livro de Apocalipse, nós sabemos que começa com uma visão, né, de João. João começa tendo visão, revelação de Jesus Cristo a João, e ele vê, né, ele vê várias coisas. João começa a ver várias coisas que Deus mostra para ele. Os anjos falando com a igreja, as trombetas. E sabe o que acontece? Muitos de nós, né, aqueles que talvez têm mais fome de crescer nesse mundo sobrenatural, muitos de nós queremos ver o futuro, né? Queremos ver o sobrenatural, queremos ver o que vai acontecer no final do mundo, queremos ver, mas nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, nós não queremos ver o que está acontecendo hoje com a gente. Então, irmãs, vamos dar uma pausa na nossa vida e ter um equilíbrio. O que é que eu tô focando muito, né? Eu tô focando muito no natural, lá no futuro, esquecendo o presente, ou eu tô focando muito agora, só no agora, esquecendo o que Deus tem para mim no futuro? Então, hoje Deus quer trazer esse equilíbrio na nossa vida, né? Que nós venhamos ser como João, que Deus deu essa graça de poder ver algumas coisas, mas que a gente também possa ser como Jeremias, que viu uma vara de amendoeira, que viu uma panela no fogo. Às vezes a gente não está vendo as coisas, né, irmã? A gente só quer ver coisas grandes e a simplicidade do dia a dia. E às vezes é na simplicidade do dia a dia que Deus vai usar coisas tremendas para falar com a gente. Então vamos botar o pé no chão, aterrissar e colocar a nossa visão para funcionar, tá bom? Esse é o devocional que o Senhor tem para nós hoje. Como é que você vai responder o Senhor? O Senhor está te chamando hoje perguntando: o que tu vês? O que você está vendo? E seja sincero. Seja sincero com o Senhor. Fala: pai, eu só estou vendo destruição, eu só estou vendo derrota, eu só estou vendo miséria. Ou então você fala: pai, eu fico vendo só coisas no futuro, preocupada com coisas no futuro. Sabe, irmãs, tem muitas irmãs que ficam preocupadas com o que Deus está fazendo, né? O mundo vai acabar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Irmã, preocupe com você agora. O mundo pertence a Ele. Ele toma a direção de tudo. Se Ele precisar da sua direção, Ele te solicita. Não se preocupe, tá? Mas isso é uma distração que o inimigo usa. E quando Deus fala com João aqui, com João não, quando Deus mostra para João o anjo da igreja falando com Laodiceia, é uma igreja que está completamente desordenada, né? Ele está falando que eu conheço as suas obras, que você não é frio nem é quente. Eu estou a ponto de te vomitar. Você pensa que você é rico e você não é. Você é um pobre, cego e nu.
E você precisa de colírio para enxergar isso. Então, às vezes, irmãs, nós precisamos enxergar quem realmente nós somos, para depois a gente começar a enxergar o que Deus quer nos mostrar. Você vê que nós lemos Jeremias capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, o que você está vendo, Jeremias? Aí ele começa a enxergar. Só que no comecinho do capítulo 1, Deus fala para ele, eu te formei, eu te criei. Deus mostra para ele quem ele é. Por isso que esses profetas, eles se tornaram homens tão tremendos, porque eles conseguiram alinhar tudo. Primeiro eu enxergo quem eu sou, para depois eu enxergar o outro. Como Jesus diz, tira a trave do seu olho, né? Para que você veja. Não fique querendo tirar a trave do olho do seu irmão. Não adianta a gente ficar acusando o outro que não enxerga, meu marido não enxerga, meus filhos não enxergam, meu pastor não enxerga, ninguém enxerga, todo mundo é cego. Mas a gente está cego com a gente mesmo, tá bom? Então que o Senhor complete essa obra na vida de vocês, na minha vida. Responda para Ele hoje o que você está vendo. Seja sincera, abre seu coração. E hoje Ele quer curar a sua visão. Tanto no físico quanto no espiritual. Porque até no físico, irmã, até no físico tem gente cego, que não enxerga um palmo diante do nariz. Não enxerga o que realmente precisa dentro da casa, não enxerga como seus filhos estão andando, não enxerga a necessidade do seu marido, não enxerga a bênção que a gente está tendo, né? A bênção de ter uma igreja, a bênção de ter um alimento no lar, de ter um trabalho. A gente está cego, mas o Senhor quer nos curar. E hoje você clame isso. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueça de ouvir a canção de hoje que eu vou deixar, que é do David Keelan, que fala sobre isso. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouça, cante, clame e se abra para essa transformação de Deus na sua vida. Um beijo.